nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Querido irmão, querida irmã, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. É a catedral onde se venera a memória de São Pedro. A basílica, talvez a mais conhecida, de Roma, porque as grandes celebrações, Natal, que é tão conhecida, a Missa de Galo, né? É celebrada lá na Catedral de São Pedro. É a maior catedral do mundo, né? E ela é um sinal sobretudo da unidade da igreja. O apóstolo é chamado, apóstolo Pedro, a ser aquele que confirma os irmãos na fé. Por isso a Catedral de São Pedro, ela tem essa dimensão, lembrando o apóstolo Pedro ser também este sinal onde nós encontramos esta confirmação na fé e na unidade de fé que a Igreja Católica tem em Cristo Jesus. Então vamos acolher o Evangelho, abraçando sobretudo o compromisso de com Pedro professar cada vez mais a nossa fé, o nosso amor por Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 16, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus no Evangelho faz uma pergunta que é muito fundamental também para que nós busquemos a resposta para essa pergunta, que nos empenhemos em encontrar uma resposta, né, para esse questionamento que Jesus faz. Quem dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas andam dizendo de mim, de Jesus? É a pergunta que Jesus dirige aos seus discípulos. Que as pessoas que me veem pouco ou muito, né, que me veem passar por aí, falam de mim? Essa pergunta, ela é interessante. A resposta, ela vem cheia de fantasias, né? Eles vão dizer: olha, alguns dizem que tu és Elias, outros que é Jeremias, outros que é um dos profetas, né, que ressuscitou. Outros vão dizer até que tu és João Batista, né? Vem assim com uma imagem muito ligada a uma fé que é uma fé de que a pessoa morreu e ela pode voltar no corpo, no outro corpo, né? Aquilo que pode ser chamado de reencarnação. Jesus, que atitude tem ao ouvir estas respostas? Ele não dá continuidade, porque não é aquilo que é a fé que ele deseja semear no coração dos seus discípulos. A não importância dada a estas respostas mostra que esta não é a verdade que Jesus deseja transmitir. A verdade que ele deseja transmitir é outra, é aquela da ressurreição, da vida em plenitude. E o apóstolo vai dizer: olha, nós nascemos uma vez, vamos ser batizados uma vez, vamos morrer uma vez e ressuscitaremos, ou para a vida, para a felicidade eterna, ou para a morte, para a tristeza eterna. Então, Jesus deixa claro que para ele não é importante tanto saber destas respostas, porque elas cheias de uma falsa verdade, cheias de uma ideia que não é aquela que é a verdade proposta por Deus, proposta por Jesus. E não dando importância a essas respostas,
ou esse modo de pensar das pessoas acerca dele, Jesus então vai trazer a pergunta para mais perto. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Esta sim é uma pergunta que vai ser questionadora de verdade para os discípulos. Porque às vezes é muito fácil de dizer o que as pessoas estão dizendo do outro, estão dizendo de Deus, de Jesus. Mas e nós, que experiência fazemos? Quem é Jesus para nós? Jesus dirigiu essa pergunta aos seus discípulos e dirige a cada um de nós, porque é importante que nós tenhamos uma visão acerca de quem é Jesus, porque nós só teremos clareza de fé se a gente buscar saber quem é Ele de forma eficaz e efetiva nas nossas vidas. Não como uma ideia, não como algo que foi nos dito, como alguém que ensinou para a gente quem é Jesus e pronto, mas como uma resposta a um questionamento que não é apenas intelectual, mas que é a vida. E como uma resposta que toca o profundo do nosso ser. Não como uma resposta que a gente coloca numa partilheira lá e pronto, mas como uma resposta que toca o profundo do nosso ser, que tem a ver com a gente. E aí é preciso a cada dia nos questionar: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus de verdade em minha vida? O sentido tem a presença de Jesus em minha vida, em minha existência? Tem verdadeiro sentido? Ou é algo assim abstrato que eu posso falar de qualquer jeito, como o povo andava falando, né? Que ele era isso, que ele era aquilo, sem ter uma firmeza de verdade em saber quem é verdadeiramente Jesus. E aí nós somos chamados, irmãos, irmãs, a dar razão da nossa fé. É preciso que constantemente façamos esta pergunta que Jesus hoje dirige aos discípulos e dirige a cada um de nós. Quem é mesmo Jesus para mim? Qual a importância que ele tem em minha vida? Pai, Pedro vai dar a resposta. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Tu és o enviado do Senhor, o cumpridor, né, da promessa do envio do Messias. Pedro reconhece Jesus como Messias. E Jesus, ele vai falar, queridos irmãos e irmãs, de algo que é muito importante. É que sobre as verdades da fé, nós não conseguimos tê-las somente por parte do nosso intelecto, da nossa mente, do nosso aspecto racional. As respostas da fé, ela nos vem através da experiência com Deus, da experiência com o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus vai dizer: muito bem, Pedro, mas não foi um ser humano que revelou isso a você, mas foi o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que fecunda essa resposta no seu ser. É o Espírito Santo que inspira você a falar estas verdades. Porque a verdade de Deus, ou sobre Deus, não é uma verdade intelectual. Não é algo racional somente, mas é algo que toca o espiritual. Por isso, é importante que quando nós nos perguntemos quem é Jesus, quem é Deus para nós, que nós estejamos sempre numa atitude de oração. Uma oração que nos faz escutar o profundo de Deus. Porque às vezes as pessoas querem saber quem é Deus, mas não estão dispostas a seguir a dinâmica dele. Para poder aprender quem é Deus, para poder absorver a verdade sobre Deus, é preciso que nós estejamos dispostos a seguir a pedagogia dele. E a pedagogia de Jesus é a pedagogia do encontro profundo com ele, com o Pai. É a pedagogia que passa pela experiência da oração, que passa pela experiência de contemplar verdadeiramente Deus em nossas vidas, não somente ter uma ideia dele, mas é preciso fazer uma experiência com ele. É preciso rezar para deixar de verdade que o Espírito fale ao profundo do nosso ser e que a resposta que a gente vai dar a esta pergunta, quem é Jesus, seja uma resposta que venha da experiência que nós fazemos com Ele mesmo. Não de algo abstrato, não de uma ideia que está nos livros,
importante a gente conhecer as teologias, né? As teorias, aquilo que está nos livros de teologia, mas é sobretudo fundamental que nós façamos a experiência com Jesus. Nenhuma experiência intelectual acerca de Deus supera a experiência real que nós vamos fazendo com Ele através de deixá-lo estar de verdade em nossas vidas. Então eu convido você a perguntar-se: quem é Jesus? Qual a importância que ele tem na minha vida? E deixar que esta resposta venha através da experiência de oração, da experiência de caminhar com Jesus nas nossas vidas e deixar de verdade ele ser o nosso caminho. Que a graça de Deus nos ajude a fazer essa experiência e que, assim como Pedro, nós possamos ouvir de Jesus: isso que vocês estão falando vem do alto, porque foi o Pai que revelou ao seu coração. E que venha generosa a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, muita luz. Deus abençoe e guarde sempre mais a sua vida. Um abraço forte.